Irmãos, vamos a uma breve meditação na palavra de Deus. Vamos ao livro de Gênesis. Uma passagem que eu acho que todo mundo sabe. Quem é crente e quem não é crente conhece essa passagem. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Todo mundo conhece. Tem aqueles que duvidam dessa mensagem, mas para nós que somos crentes em Jesus Cristo, salvos pela graça do Senhor, nós cremos. Amém? Gênesis 1, versículo 1 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde, manhã, no primeiro dia. E Deus disse também: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre a água e o firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento de céus, e houve tarde, e houve manhã, e o segundo dia, e assim segue a criação. Amém? Deus criou tudo. E se quando você contempla esse tudo, não há dentro de nós um constrangimento, acho que a gente ainda não entendeu quem é Deus. Porque tudo que existe é criação de Deus. E eu fico a pensar, Deus no princípio criou os céus e a terra, significa que não tinha absolutamente nada. A Bíblia diz que a terra era sem forma, não tinha forma de nada. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, há algumas Bíblias que dizem assim, pairava, sobrevoava, cuidava daquele ambiente que era nada, e que era trevas, e que era sem forma, e que era vazia. Não dá para compreender. Mas Deus criou dentro desse nada, dessas trevas, tudo o que há. E isso precisa chamar nossa atenção para o Deus que nós estamos nessa manhã adorando. Um Deus que, com toda essa força e poder, como está lá no livro de Isaías, no capítulo 40, 25, que diz que Deus criou as estrelas, ele chama um exército de estrelas, e em força e poder, ele chama cada uma delas pelo nome, e todas as estrelas comparecem. E a Bíblia chama isso de exército. E eu fico a pensar como saiu essa voz de Deus quando ele olha para esse nada, para esse abismo, para essas trevas, e trevas não é o mesmo que escuridão, treva é treva, escuridão é outra coisa. E ele diz, haja luz. Eu fico a pensar como foi que saiu esse som, essa voz, para que naquele momento tudo se iluminasse. Não é de estarrecer, de você parar assim, pô, o que é isso? Que Deus é esse? Que voz é essa? Que a Bíblia às vezes chama de som de muitas águas. Eu já vi uma cachoeira, não sei se eu chamaria aquilo de cachoeira, lá na Chapada, e eu parei para prestar atenção, pastor, aquele som saindo das pedras e batendo lá embaixo, e eu fiquei de cima olhando, que era assustador. Quando eu vi aquela imagem, eu me remeti exatamente ao som de muitas águas. Existe no Paraná, se eu não estou enganada, uma cachoeira, não sei que o pessoal botou, eu não fui lá, não vi, mas eu fico a pensar, como é que você ouve um som de águas e diz que é a garganta do diabo? É muita loucura da cabeça do homem. E é esse Deus criador que disse, haja luz, e criou tudo o que nossos olhos conseguem contemplar, e o que nós não conseguimos também, que nós estamos nessa manhã adorando. É o Deus Criador.
Isaías 40, 26, assim: levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. É de Deus, é o seu exército de estrelas. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. E aqui, nessa outra passagem, diz assim: e por ser ele quem? Deus, grande em força e forte em poder, nem uma só venha a faltar. Esse, eu repito, irmãos, é o Deus que eu saí da minha casa e cada um de nós aqui saímos nessa manhã para render glória, para render louvores. A Ele seja glória, louvor e exaltação, porque o nosso Deus é grande em força, como diz aqui, e forte em poder. Aleluia. Deus seja louvado. Amém.